Ele disse que amava outra pessoa, pouco antes de ela descobrir que estava grávida dos gêmeos dele. Agora, 1 ano depois, ele está de volta, e a maneira como ele a olha não é a mesma. Eu te amo, mas não você. As palavras caíram de seus lábios de forma silenciosa, quase casual, como se fossem nada mais que uma declaração de negócios, algo que ele poderia ter dito em uma sala de reuniões ao assinar contratos de milhões. Gabriel não elevou a voz, não desviou o olhar. Seus olhos azuis permaneceram calmos, firmes, inabaláveis. E isso talvez tenha doído muito mais do que as palavras em si. Não houve hesitação, nenhuma dúvida, nenhuma quebra de fôlego. Ele disse como se fosse a verdade em que ele acreditava. Mariana sentiu o ar ao seu redor mudar, como se o mundo tivesse se deslocado ligeiramente para o lado. Ela estava no meio do escritório espaçoso dele, a vista panorâmica de São Paulo atrás dele, o sol refletindo nas paredes de vidro. Sua mão quase inconscientemente pousou sobre sua barriga, protegendo a vida que crescia dentro dela. Ela ainda não tinha contado. Tinha vindo hoje acreditando que o faria, acreditando que o momento seria certo, acreditando que o amor significava algo igual para ambos, mas agora parecia tolice, ingenuidade, quase constrangedor. Sua garganta apertou, seu peito parecia pequeno demais para seus pulmões, mas ela se forçou a respirar mesmo assim. Tudo bem, ela disse, embora a palavra tenha saído mais suave do que pretendia. Não quebrou, não tremeu. Ela não queria dar a ele a satisfação de vê-la desmoronar. Sua voz permaneceu gentil, mesmo que seu coração estivesse se estilhaçando por dentro. Obrigada pela honestidade, ela acrescentou, embora a honestidade fosse uma lâmina. Ela não sabia por que o agradecia. Talvez porque qualquer outra coisa teria exigido admitir o quanto ele significava para ela. Gabriel piscou, lentamente, quase como se estivesse surpreso por ela não ter chorado, gritado, implorado. Ele esperava a emoção. Ele esperava caos. Ele esperava a reação de alguém que precisava dele. Em vez disso, ela simplesmente olhou para ele com olhos que ainda estavam claros, ainda cheios de algo que ele não ousava reconhecer. Ele não sabia ainda, mas essa expressão o seguiria mais tarde, em memórias que se recusavam a desaparecer. Um tipo silencioso de amor não é fácil de apagar. Ela deu um passo para trás, depois outro. Seus dedos deslizaram da mesa, roçando a madeira polida e lisa, onde ela tinha se sentado, rindo com ele, tarde da noite. Ela se lembrou de como o sorriso dele parecia luz do sol naquela época. Ela se lembrou de como ele traçava o cabelo dela atrás da orelha, como se ela fosse delicada, preciosa. Agora ele estava perfeitamente imóvel, mãos nos bolsos, postura composta, como se nunca a tivesse tocado. Eu preciso ir, ela murmurou. Não houve acusação, nenhuma amargura, apenas finalidade. Ela se virou para a porta. Seu cabelo castanho longo balançou suavemente atrás dela, e o clique suave de seus saltos contra o piso de mármore ecoou mais alto do que quaisquer palavras. Mas ela parou no meio do caminho, a mão pairando perto da maçaneta. Ela não se virou para ele. Ela não queria ver o rosto dele novamente enquanto seu coração ainda estava em carne viva e vulnerável. Espero. Mariana sussurrou baixo o suficiente para que ele quase não ouvisse. Que um dia você entenda o que acabou de perder. Então ela saiu. Quando a porta se fechou, o silêncio que se seguiu foi incrivelmente pesado. Gabriel estava sozinho, mas ainda não sentia o peso disso. Ele pensou ter feito a escolha certa, uma separação limpa, sem bagunça.
sem apego. Ele acreditava que o amor tornava as pessoas irracionais, fracas, presas. Ele sempre escolheu controle, carreira, poder, independência. Ele não sabia que naquele exato momento, dentro dela, 2 pequenos corações batiam em ritmo perfeito. Ele não sabia que 2 meninos logo abririam os olhos e olhariam para o mundo com o mesmo olhar azul que ele carregava. Ele não sabia que a frase que ele pronunciou tão simplesmente hoje voltaria para ele mais tarde, não como memória, mas como um arrependimento afiado o suficiente para cortar o osso. Por enquanto, ele apenas observava o espaço onde ela estivera, sem saber que a vida já havia o atado a ela de maneiras que ele jamais conseguiria desfazer. A dor veio em ondas, aguda e consumidora, mas Mariana tentou permanecer quieta. O quarto do hospital estava escuro, cheio do zumbido abafado dos monitores e dos passos distantes no corredor. Enfermeiras se moviam ao seu redor com mãos firmes e calma prática, mas ela podia ver a tensão em seus olhos toda vez que trocavam olhares. 2 batimentos cardíacos, 2 vidas. Gêmeos eram sempre mais complicados. Seu corpo parecia pequeno demais para a magnitude do que estava acontecendo. O suor grudava em sua pele, seu cabelo estava úmido contra as têmporas e sua respiração vinha de forma irregular, às vezes muito rápida, às vezes nenhuma. Ela não tinha uma mão para segurar, nenhuma voz sussurrando encorajamento perto de seu ouvido, nenhum cheiro familiar para a acalmar. Ela tinha apenas o cheiro estéril de antisséptico e o sabor agudo do medo subindo em sua garganta. Um médico se inclinou falando gentilmente, mas as palavras ficaram embaçadas e suaves, como se ela estivesse debaixo d'água. Força! Respire! De novo! De novo! Ela cerrou os dentes e seguiu a voz, mesmo quando sua visão falhava. Quando o primeiro choro encheu o quarto, algo em seu peito se abriu. Um choro pequeno, fino, mas forte o suficiente para ecoar. Um menino. Ela viu apenas um vislumbre rápido, um rosto minúsculo e rosado, penugem loira de cabelo, mãos incrivelmente pequenas enroladas em punhos apertados. Eles o levaram rapidamente antes que ela pudesse tocá-lo, sem tempo para descansar. Outro estava vindo. Seu corpo tremia incontrolavelmente. A exaustão era pesada, como se alguém tivesse amarrado pesos em seus membros. Ela não tinha certeza se conseguiria fazer de novo, mas ela fez. O segundo choro foi mais fraco, mais suave. Isso fez seu coração disparar de medo. Outro menino, outra parte de seu coração fora de seu corpo. Ela tentou se sentar, perguntar, alcançar, mas sua visão escureceu nas bordas e seu pulso ficou fraco e distante. Ela ouviu vozes se aguçarem, passos se acelerarem, máquinas apitando mais rápido. Ela sentiu mãos sobre ela, ajustando, pressionando, fazendo algo que ela não conseguia entender. Uma enfermeira disse para ela ficar acordada, respirar, aguentar. Mariana tentou, ela realmente tentou, mas o mundo se desvaneceu de qualquer maneira. Quando ela finalmente acordou de novo, o quarto estava quieto. Uma luz fria entrava pelas persianas. Manhã pálida ou tarde pálida, ela não sabia dizer. Seu corpo estava pesado e fraco, como se até mesmo levantar a mão exigisse mais força do que ela tinha. Seus lábios estavam secos, sua garganta ardia. Por alguns segundos ela não se lembrava onde estava ou o que havia acontecido. Então a memória voltou de repente e seu coração tropeçou dentro do peito. Os bebês, onde estavam os bebês? Ela tentou chamar, mas sua voz rachou em silêncio. O pânico aumentou, mas seu corpo se recusou a responder rapidamente. Ela apertou o botão de chamada da enfermeira com a mão trêmula.
Uma mulher de scrubs entrou, sorriso gentil pronto, o tipo de bondade que esconde a pena por baixo. Eles estão bem, a enfermeira disse antes que Mariana pudesse falar, como se tivesse ouvido a pergunta 100 vezes. Ambos os meninos estão na unidade de terapia intensiva neonatal. São pequenos, mas são fortes, são lutadores. Mariana fechou os olhos, um suspiro trêmulo se soltando de seus pulmões, embora o alívio estivesse misturado com culpa. Eles estavam sozinhos lá. Eles precisavam dela. Ela não podia nem segurá-los ainda. Ela sentiu que já havia falhado. A enfermeira ajustou seus cobertores e verificou sua testa. Você teve complicações, ela explicou cuidadosamente, escolhendo cada palavra com cautela. Seu corpo entrou em estresse grave. Você perdeu mais sangue do que o esperado. Você precisará de tempo para se recuperar. Você não poderá andar por um tempo e não queremos que se esforce. Seu coração precisa descansar. As palavras eram gentis, mas cortavam. Descansar. Como se descanso fosse uma escolha. Como se uma mãe pudesse descansar enquanto seus filhos estivessem em outro quarto precisando de calor, toque e sussurros de amor. Mariana engoliu em seco. Posso vê-los? Ela perguntou, embora já temesse a resposta. Em breve, a enfermeira prometeu. Mas você precisa de apoio. Você não pode se recuperar sozinha. Você tem família? Alguém que possa ficar com você durante isso? Os bebês precisarão de cuidados 24 horas por dia assim que você for para casa. Família! A palavra ecoou vazia. Ela tinha amigos, mas suas vidas estavam cheias. Seus pais estavam em outro continente, vivendo vidas nas quais ela há muito tempo parou de tentar se encaixar. Havia apenas uma pessoa que poderia assumir a responsabilidade agora, uma pessoa que deveria ter estado aqui. A enfermeira hesitou antes de falar novamente, como se tivesse lido a verdade no rosto de Mariana. O pai deve ser contatado. Mariana virou a cabeça para a janela, observando gotas de chuva deslizarem pelo vidro. Ela se sentia vazia e cheia ao mesmo tempo. Ligando para ele era como reabrir uma ferida que mal tinha parado de sangrar. Mas os bebês mereciam mais do que orgulho, mais do que o passado, mais do que o medo dela. Ela sussurrou o nome dele em voz alta pela primeira vez em meses, e tinha o gosto de algo que ela desejava não amar mais. Gabriel. Ela discou lentamente, cada número parecendo um passo em direção à beira de um penhasco. Quando a ligação completou, ela não falou no início. Ela ouviu o silêncio do outro lado, a respiração constante dele, a vida que ele continuava vivendo sem ela. Então ela disse as palavras que mudariam tudo. Você precisa vir ao hospital. A viagem de carro até o hospital foi um borrão para Gabriel, embora mais tarde ele se lembrasse de cada detalhe como se tivesse sido gravado em sua mente. Quando o telefone tocou naquela manhã e ele ouviu a voz de Mariana, suave, tensa, estranha em sua exaustão, algo dentro dele havia se deslocado, como um grande peso se soltando. Ele não fez perguntas. Ele não perguntou por que ela ligou depois de meses de silêncio. Ele simplesmente pegou as chaves e deixou seu escritório no meio de uma reunião, deixando sua assistente olhando para ele com olhos arregalados. A cidade passava em borrões de cinza e aço enquanto a chuva batia no para-brisa, mas o batimento cardíaco dele abafava todos os sons. Ele caminhou pelo corredor do hospital com a mesma confiança que usava em salas de reuniões, mas aqui parecia uma máscara, algo fino e inútil. As luzes fluorescentes projetavam sombras nítidas no chão, e cada passo parecia ecoar mais alto do que o anterior. Quando ele chegou ao número do quarto que ela havia dado, ele hesitou,
sua mão pairando a poucos centímetros da maçaneta. Uma estranha incerteza se instalou em seu peito. Ele não estava acostumado a hesitar. Ele não estava acostumado a não saber o que o esperava do outro lado de uma decisão. Ele abriu a porta em silêncio. Mariana estava deitada na cama do hospital, pálida contra os lençóis brancos, seu cabelo castanho espalhado pelo travesseiro como seda derramada. Seus olhos estavam fechados e por um momento ele pensou que ela estava dormindo. Então ela os abriu lentamente e quando seus olhares se encontraram, algo apertou nele tão bruscamente que ele quase recuou. Ela parecia frágil, esgotada, como se o mundo tivesse exigido demais dela e ela tivesse entregado mesmo assim. Mariana, ele disse, e o nome dela soou estranho em sua língua, como se pertencesse a uma língua que ele havia esquecido como falar. Ela não respondeu imediatamente. Ela apenas o observou. Não com raiva, não com afeto. Apenas uma quietude silenciosa e exausta que o fazia se sentir exposto. Ele queria dizer algo mais, algo significativo, mas as palavras se dispersaram. A enfermeira entrou então, quebrando o silêncio. Ela cumprimentou Mariana com um sorriso caloroso antes de se virar para Gabriel. O senhor deve ser o pai. O tom dela continha alívio, como se a presença dele resolvesse problemas. Gabriel não respondeu imediatamente. A palavra pai parecia distante, abstrata, como algo que pertencia a outro homem. Mas então a enfermeira gesticulou em direção a uma pequena janela, perto da parede oposta, uma que ele não havia notado antes, e algo o fez virar para olhar. Além do vidro havia um quarto suavemente iluminado com fileiras de berços transparentes, pequenos embrulhos de cobertores, gorros de tricô macios, pequenas vidas respirando em ritmos silenciosos. A enfermeira apontou para 2 bebês deitados lado a lado, firmemente enrolados, seu cabelo uma suave penugem loira, seus olhos fechados, mas seus rostos inconfundivelmente familiares. Características idênticas, as características dele. A respiração de Gabriel o deixou em uma única expiração áspera. O mundo pareceu se inclinar e ele procurou as costas de uma cadeira para se firmar antes de perceber o que estava fazendo. Ele tinha visto seu reflexo no espelho milhares de vezes, mas vê-lo em algo tão pequeno, tão quebrável, tão milagroso, roubou tudo de seu peito: orgulho, certeza, negação. Ele não falou, ele apenas encarou. Mariana o observou em silêncio, sua voz mal acima de um sussurro quando ela finalmente falou. Os nomes deles são Liam e Noah. Ele fechou os olhos brevemente, não porque estava oprimido, mas porque algo dentro dele ouviu de uma forma que ele nunca soube que algo poderia machucar. Tão profundo, tão real, tão aterrorizante. Ele se virou para ela, lento, deliberado, como se cada movimento exigisse pensamento. Por que você não me contou? A expressão de Mariana não endureceu, mas ficou mais pesada. Ela não desviou o olhar. Ela não vacilou. Você me disse que não me amava. Ela disse. Nenhuma acusação. Apenas a verdade. Eu não ia implorar para você ficar. Ele sentiu a memória de suas próprias palavras como um punho fechando em sua garganta. Ele as havia falado com certeza na época. Agora soavam cruéis e vazias, ecoando por um lugar dentro dele que ele nunca permitira se sentir vulnerável. Ele caminhou para mais perto de sua cama, mas não muito perto. Ela não estendeu a mão para ele, e ele não estendeu a mão para ela. Havia distância entre eles, não física, mas algo muito mais difícil de atravessar. Posso vê-los?
Ele perguntou, embora a pergunta parecesse pequena em comparação com o momento. Mariana assentiu, lentamente. Não havia vitória no gesto, nenhuma satisfação. Apenas uma resignação silenciosa, nascida da exaustão, do amor e de tudo que ela havia suportado sozinha. A enfermeira o guiou pela porta para a sala neonatal. O ar estava quente, zumbindo suavemente com máquinas e canções de ninar de respirações. Ele se aproximou dos berços, como um homem se aproximando de um milagre que ele não achava que merecia. Quando ele olhou para os meninos, algo dentro dele se soltou e se apertou ao mesmo tempo. Ele estendeu a mão trêmula, não para tocar, ainda não, mas como se para marcar o espaço onde seu mundo acabara de mudar de forma. Ele não falou. Ele apenas ficou ali, em silêncio, enquanto a percepção se instalava em seus ossos. Ele era pai, e ele não tinha estado lá. Gabriel começou a ir ao hospital todos os dias depois disso. No início era estranho, quase tenso, como se nenhum dos dois soubesse bem as regras dessa nova realidade. Ele chegava cedo na maioria das manhãs, às vezes antes que as enfermeiras terminassem suas primeiras rondas, e ficava até a noite, quando o horário de visita terminava. Ele trazia café para as enfermeiras, flores para Mariana, que ela mal olhava, e perguntas, tantas perguntas, sobre mamadeiras e monitores de respiração e os nomes de cada medicamento listado nas fichas dos bebês. A equipe gostava dele. Ele era educado, calmo, atencioso. Mas Mariana sabia a verdade. Ele estava tentando compensar algo que não podia apagar, e nem mesmo ele sabia se era possível. A primeira vez que ele segurou Liam, seus movimentos foram rígidos, cuidadosos, como se um movimento errado pudesse estilhaçar a criança em pedaços. O bebê era tão leve que Gabriel não tinha certeza se estava segurando algo real. O minúsculo peito subia e descia contra sua palma, e a sensação daquele ritmo frágil apertou sua garganta inesperadamente. Ele olhou para a enfermeira, incerto, quase vulnerável de uma forma que Mariana nunca tinha visto nele antes. E a enfermeira sorriu e ajustou suavemente seu jeito de segurar. Os dedos de Liam se enrolaram no tecido da camisa de Gabriel e algo dentro dele simplesmente se abriu. Não foi repentino, não foi dramático, foi silencioso. O tipo de ruptura que vem de perceber que você esteve errado por muito tempo. Mariana observava de sua cama. Ela tentava não encarar, tentava não se permitir ter esperança. Mas havia algo na maneira como ele olhava para os meninos, não mais com choque, mas com uma espécie de reverência atordoada que amoleceu um lugar dentro dela que ela havia lutado para transformar em pedra. Ainda assim, ela não falava com ele mais do que o necessário. Eles trocavam palavras apenas no nível superficial. O que o médico disse? Quanto tempo até a próxima mamada? Você quer segurar Noah agora? Suas conversas eram práticas, sem emoção, mas o silêncio entre eles estava cheio de coisas que nenhum dos dois estava pronto para dizer. Seu corpo se curava lentamente. A primeira vez que ela se pôs de pé novamente, suas pernas tremeram como se pertencessem a outra pessoa. Gabriel estava perto atrás dela, sem tocar, apenas ali, presente. Ela não se apoiou nele, ela se recusou. Mas ela o sentiu sólido e imóvel, uma rede de segurança que ela não queria, mas também não mandou ir embora. A enfermeira elogiou seu progresso, mas Mariana se sentia frágil, como se seu corpo pudesse ceder a qualquer momento. Ela odiava essa sensação. Ela sempre foi forte, independente. No entanto, agora sua própria força tinha sido puxada dela como fios se desfiando de uma costura. Uma tarde, enquanto Mariana dormia, Gabriel se sentou em uma poltrona reclinável
ao lado da incubadora onde Noah dormia. O quarto estava quieto o suficiente para ouvir o zumbido das máquinas. Ele se recostou ligeiramente e deixou a cabeça descansar contra a cadeira e, sem querer, começou a falar baixinho, como se estivesse falando consigo mesmo. Eu não sabia, ele disse, a voz mal acima de um sussurro. Não de verdade. Eu sabia que ela se importava. Eu sabia que ela era boa, boa demais para alguém como eu. Eu pensei que poderia escolher não sentir nada. Eu pensei que ir embora significava que eu estava no controle. Noah não se moveu. Respirações de bebê, constantes e leves. Eu estava errado. Gabriel continuou. Eu pensei que o amor era algo que prendia as pessoas. Eu não entendi que poderia ser a coisa que as salva. Ele ficou em silêncio, os olhos fixos no minúsculo peito subindo e descendo. Seu maxilar apertou, o arrependimento se enrolando profundamente. Quando Mariana acordou mais tarde, ela o viu assim, a cabeça baixa, os ombros não tensos como sempre, mas curvados, mais suaves. Não derrotado, apenas mudado. Ela ficou ali por um tempo antes de falar. Você não precisa ficar todos os dias. Ela disse calmamente, não friamente, não com desdém, apenas com honestidade. Você tem uma vida fora disso. Ele não levantou o olhar imediatamente. Quando o fez, sua expressão estava calma, mas seus olhos continham algo novo, algo firme. Esta é a minha vida agora, ele respondeu. As palavras pairaram no ar entre eles, mais pesadas do que qualquer pedido de desculpas que ele poderia ter falado. Mariana sentiu sua respiração prender. Ela desviou o olhar rapidamente, com medo de que, se continuasse olhando para ele, as paredes que ela passou meses construindo começassem a desmoronar. A cura não aconteceu rapidamente, nem para o corpo dela, nem para o coração dela. Mas todos os dias, Gabriel estava lá, alimentando os meninos, aprendendo a enrolar, adormecendo sentado ereto com um bebê aninhado em seu peito, acordando com o som de um choro suave e respondendo antes que as enfermeiras o fizessem. Ele não estava tentando impressioná-la mais. Ele não estava se exibindo. Ele estava simplesmente fazendo o trabalho. E há algo inegável em uma pessoa que escolhe ficar quando tudo é difícil. Algo que lenta e silenciosamente começa a mudar a forma da dor. O gelo não derreteu. Ainda não. Mas começou a rachar. As noites no hospital eram diferentes dos dias. Durante o dia havia enfermeiras, médicos, conversas silenciosas, o suave bip das máquinas e o visitante ocasional caminhando pelo corredor. À noite, o mundo encolhia até que apenas respirações e batimentos cardíacos pareciam existir. Os corredores escureciam, as luzes diminuíam, as vozes suavizavam. Tudo se tornava mais lento, mais quieto e mais honesto. A noite tinha um jeito de revelar as coisas que as pessoas tentavam esconder. Mariana frequentemente fingia dormir quando estava muito cansada para conversar, embora o peso da exaustão estivesse profundamente em seus ossos. Seu corpo estava se curando, sim, mas a cura não era algo gracioso. Fazia com que ela se sentisse fraca, instável, como se sua própria pele não pertencesse a ela. Suas emoções estavam emaranhadas de maneiras que ela não conseguia nomear. Amor, ressentimento, dor, alívio, saudade, tudo vivia sob suas costelas como um nó que não se soltava. Uma noite, quando o quarto estava escuro, exceto pela luz fraca do corredor filtrando pela janela da porta, ela acordou e percebeu que não estava sozinha.
Gabriel estava sentado na cadeira ao lado de sua cama, ombros ligeiramente curvados, as mãos entrelaçadas em seu colo. Sua compostura habitual havia desaparecido, suavizada como a superfície do papel amolecida pelo toque. Ele pensou que ela estava dormindo. Ela percebeu isso instantaneamente porque sua guarda havia caído completamente. Sua expressão estava nua de uma forma que ela nunca tinha visto, nem mesmo em seus momentos mais íntimos, antes de tudo se estilhaçar. Ele olhou para ela e depois para além dela, para algo que só ele podia ver. Eu fui um covarde, ele disse baixinho, como se estivesse falando com o escuro ou consigo mesmo. Eu pensei que se eu não dissesse, se eu não me permitisse sentir nada, então nada poderia me machucar. Mariana não se moveu. Ela não queria que ele parasse. Ela não achava que conseguiria falar mesmo se tentasse. Eu disse a mim mesmo que o amor era uma armadilha. Ele continuou, a voz firme, mais suave. Algo que tornava as pessoas tolas. Algo que as fazia perder o controle. E o controle era tudo para mim. Seus dedos apertaram-se um pouco, os nós dos dedos pálidos. Mas então eu os vi, ele sussurrou. E por um momento sua voz quebrou, não alto, não dramaticamente, apenas uma pequena fratura em um lugar que geralmente não quebra. E eu percebi que já tinha perdido o controle há muito tempo. Eu só não tinha entendido. O silêncio se esticou, mas não era vazio. Estava cheio, pesado, quente, doloroso. Ele se recostou ligeiramente na cadeira, olhando para ela, embora ainda acreditasse que ela estava dormindo. Eu não espero que você me perdoe, ele disse. Você não me deve isso. Eu não mereço. A honestidade em sua voz era crua, não polida. Não era algo que ele havia ensaiado ou elaborado. Era a verdade tirada diretamente do centro dele. Mas eu estou aqui, ele finalizou. E eu vou ficar. Não porque eu queira consertar o que eu quebrei. Eu não acho que consigo. Mas porque você não deveria ter que fazer nada disso sozinha. E porque eu te amo. Mesmo que eu estivesse com muito medo de dizer isso quando importava. Mariana sentiu algo dentro dela se deslocar, não perdão, ainda não, mas reconhecimento. Uma compreensão silenciosa de dor encontrando dor. Ela não abriu os olhos. Não porque não queria que ele soubesse que ela doía, mas porque ela sabia que se o fizesse, ela choraria. E ela não podia se quebrar novamente. Não esta noite. Não quando as feridas ainda estavam frescas, ainda sensíveis. Então ela ficou quieta e deixou a confissão dele se instalar no quarto como um batimento cardíaco suave e trêmulo. Sua respiração acabou diminuindo e sua cabeça inclinou-se para a frente enquanto ele adormecia na cadeira, seu corpo enrolado em uma forma desconfortável com a qual ele não parecia se importar. Mariana virou a cabeça ligeiramente para olhá-lo. Mesmo dormindo, ele parecia cansado, humano. Não o homem feito de aço que ela conhecera antes. Não o homem que podia ir embora sem hesitar. Mas alguém que estava aprendendo, lentamente, dolorosamente, como ser algo diferente. Ela sentiu o calor se espalhar por seu peito, estranho e cauteloso. Não confiança, mas talvez o começo disso, não amor renovado, mas algo que poderia se tornar amor novamente algum dia. E naquele espaço silencioso onde o passado e o futuro pairavam como respiração, ela se permitiu um pequeno pensamento que não havia permitido antes. Talvez as pessoas pudessem mudar. Talvez os corações pudessem quebrar
e ainda assim encontrar o caminho de volta. Talvez não hoje, mas algum dia. Quando os médicos finalmente disseram que Mariana estava forte o suficiente para deixar o hospital, não pareceu um momento triunfante. Não houve pressa de alegria, nenhuma celebração animada. Parecia mais como sair para um mundo que ela não reconhecia mais. Seu corpo ainda estava fraco, seus membros lentos para responder, e até mesmo sentar por longos períodos a deixava tonta e sem fôlego. As enfermeiras prepararam os bebês cuidadosamente, verificando monitores, mamadeiras e a papelada. Gabriel estava lá em cada etapa, mas falava pouco, como se tivesse medo de que dizer demais pudesse quebrar a frágil paz entre eles. Mariana presumiu que ele os levaria para a cobertura dele, aquela com paredes de vidro e pisos de mármore frio, onde ela sempre se sentia como uma convidada. Ela estava preparada para dizer a ele que não ficaria lá. Mas quando eles chegaram ao carro, Gabriel não virou em direção à Avenida Paulista. Ele dirigiu por uma rota diferente, mais silenciosa, ladeada por árvores em vez de torres de vidro. Mariana observou o mundo se mover fora das janelas, a confusão lentamente se acumulando em seu peito. Ela finalmente perguntou para onde eles estavam indo, embora sua voz estivesse suave e cansada. Ele não respondeu no início. Ele apenas olhou para ela brevemente, depois de volta para a estrada. "É melhor", ele disse por fim. E embora as palavras fossem vagas, não havia arrogância nelas, nenhuma suposição de que ele sabia o que era melhor. Parecia uma promessa que ele estava fazendo a si mesmo, tanto quanto a ela. A casa a que eles chegaram não era nada parecida com a vida que ele vivia antes. Era pequena o suficiente para parecer humana, com luz quente nas janelas e uma varanda que parecia ter sido construída para manhãs lentas e noites tranquilas. O quintal era cercado por uma cerca de madeira antiga, daquelas que foram pintadas e repintadas ao longo dos anos. Havia árvores, não bem aparadas, mas crescendo livremente, e o ar cheirava a grama e início de primavera. Mariana olhou para ela por um longo momento, sem sair do carro imediatamente. Parecia algo que ela mencionou uma vez, anos atrás, um comentário passageiro sobre querer uma casa que parecesse segura e quente. Ela não se lembrava de ter dito isso, mas claramente ele se lembrava. Por dentro, a casa era simples. Móveis novos ainda tinham o cheiro fraco de embalagem, mas havia cobertores dobrados no sofá, pratos já nos armários e uma cadeira de balanço colocada perto da janela onde a luz do sol se acumulava à tarde. Havia um quarto com roupas de cama macias, cortinas que filtravam a luz suavemente, um berço ao lado da cama e 2 berços menores montados no canto. Alguém tinha pensado em cada detalhe, alguém tinha se preparado. Era demais, bondoso demais, doloroso demais. Mariana sentiu sua garganta apertar e ela desviou o olhar para que ele não visse. Gabriel não a tocou, não tentou guiá-la ou segurá-la. Ele simplesmente carregou os bebês para dentro, um de cada vez, com um foco quieto e cuidadoso, como se cada movimento exigisse toda a sua atenção. As primeiras noites foram difíceis. Os bebês acordavam frequentemente, seus pequenos choros enchendo a casa com uma necessidade que não obedecia a horários ou exaustão. Mariana tentava se levantar toda vez, mas seu corpo às vezes falhava com ela e a tontura nublava sua visão. Gabriel não esperava que ela pedisse ajuda. Quando ele ouvia até mesmo o choro mais fraco, ele já estava se movendo, muitas vezes antes que ela estivesse totalmente acordada. Ele trocava fraldas com mãos que não tremiam mais, aquecia o leite com paciência precisa e segurava
cada criança contra o peito, andando pelo quarto em círculos lentos para acalmá-los. Às vezes, Mariana observava da cama, apoiada em travesseiros, sua respiração constante, mas seu coração acelerado. Ela não mandou ele parar. Ela não disse obrigada. Ela não sabia como falar essas coisas ainda. Em vez disso, ela apenas observava, tentando entender essa versão dele. Esse homem que ficava acordado por causa da exaustão sem reclamar, que cantava baixinho para acalmar os bebês, que olhava para eles não mais com choque, mas com algo profundo, gentil e dolorido. Ele não tentou lutar pelo afeto dela. Ele não perguntou onde eles estavam ou o que ela sentia. Ele não estendeu a mão para a dela ou forçou a proximidade. Ele simplesmente existia ao lado dela, firme e consistente, uma presença silenciosa que não exigia nem tomava. Pela manhã ele preparava o café da manhã mesmo quando ela não tinha apetite. O cheiro de ovos quentes e pão torrado enchia a casa, ancorando-a em algo comum, algo real. Às vezes ela comia, às vezes ela apenas o observava se mover pela cozinha, as mangas arregaçadas, o cabelo ligeiramente bagunçado por falta de sono. Ele parecia menos o executivo perfeito que ela conhecera antes e mais como um homem tentando, realmente tentando, mesmo quando era doloroso. Uma tarde, enquanto os bebês dormiam em seus berços, Mariana sentou-se na cadeira de balanço perto da janela, o sol aquecendo sua pele. Gabriel estava consertando uma das gavetas da cômoda que não deslizava suavemente. Suas mãos estavam firmes, movimentos seguros. Ela o observou trabalhar, olhou para seus ombros, seu perfil, o foco silencioso que ele carregava agora. Lentamente, quase relutantemente, ela percebeu que não sentia mais medo em sua presença. Ela não o amava de novo. Ainda não, mas pela primeira vez em muito tempo, ela não se sentiu sozinha. A cura não é barulhenta. Ela não se anuncia. Ela começa silenciosamente, como algo pequeno enraizando-se sob a superfície, despercebido até que já tenha começado a crescer. E naquela casa, com luz suave e 2 meninos dormindo, algo dentro dela começou a mudar, apenas ligeiramente, como uma porta se abrindo uma fresta para deixar entrar ar fresco. O começo de algo novo. Não um retorno ao que era, mas a lenta construção de algo mais forte. Algo conquistado. A casa se tornou um mundo próprio. Os dias passavam lentamente, marcados por mamadas, cochilos, canções de ninar suaves e o ranger suave da cadeira de balanço. A cura não era linear. Algumas manhãs, Mariana acordava com força suficiente para se mover facilmente, para respirar sem sentir o peso da memória pressionando seu peito. Outras manhãs, ela sentia como se a própria gravidade tivesse engrossado, puxando-a para algo pesado e dolorido. Os médicos a haviam avisado que a recuperação do trauma físico era apenas parte da jornada. A recuperação emocional vinha mais tarde, mais silenciosa, mas muito mais exigente. Gabriel não tentou apressá-la. Ele não tentou forçar conversas sobre o passado. Ele simplesmente existia ao lado dela, firme como a gravidade, constante como o nascer do sol. Ele se levantava à noite quando um dos meninos chorava. Ele cozinhava refeições, mesmo quando Mariana mal tocava na dela. Ele carregava Noah no ombro quando o bebê estava agitado e não se acalmava, sussurrando melodias suaves e semi-formadas que Mariana nunca tinha ouvido antes. Ela se pegava ouvindo às vezes, observando da porta, perguntando-se quando este homem havia aprendido a gentileza. Mas curar também significava lembrar, e lembrar muitas vezes doía mais do que esquecer. Uma noite, o céu do lado de fora da janela brilhava com o dourado do final da tarde. Os gêmeos dormiam em seus berços.
A casa finalmente quieta, depois de horas de choro, balanço e passeios. Mariana estava sentada na varanda embrulhada em um cobertor, olhando para a luz que se apagava. Gabriel saiu e sentou-se ao lado dela, deixando um espaço respeitoso entre eles. O silêncio não era mais desconfortável, simplesmente era. Por um tempo nenhum dos dois falou. O vento movia as folhas no quintal. Um cachorro latia em algum lugar na rua. A vida acontecia suavemente ao redor deles. Eventualmente, Mariana quebrou o silêncio. Sua voz estava calma, mas as palavras eram mais pesadas do que o ar ao redor deles. Você se lembra do dia em que eu saí do seu escritório? Ele não respondeu imediatamente, mas quando o fez, sua voz estava firme. Eu me lembro de tudo sobre aquele dia. Ela sentiu lentamente, seus olhos ainda no horizonte. Você nem sequer pareceu surpreso. Ele inalou, o peito subindo com algo que não era bem arrependimento, mas algo adjacente a ele, algo mais profundo. Eu não fiquei surpreso, ele admitiu. Mas eu deveria ter ficado. Eu deveria ter percebido o que estava perdendo. A honestidade era diferente dos pedidos de desculpa que ele havia oferecido silenciosamente no hospital. Este era mais claro, mais nítido, não uma tentativa de acalmar a culpa, mas uma verdade falada porque precisava existir no ar entre eles. Você me machucou, Mariana disse. Sua voz não quebrou. Não precisava. A força estava na simplicidade. Não apenas porque você não me queria, mas porque você não se permitiu tentar querer nada. Ele fechou os olhos. Uma respiração lenta. Ele não se defendeu, ele não explicou. Ele não disse que estava assustado, ou oprimido, ou despreparado. Ele simplesmente disse: eu sei. Pela primeira vez desde que suas vidas haviam desmoronado, ela acreditou que ele realmente sabia. Mariana se ajeitou sob o cobertor, puxando-o para mais perto. Havia lágrimas se formando, mas elas não caíram ainda. Eu não sei se consigo te perdoar, ela disse. Eu não sei se consigo confiar em você de novo. Eu não sei se o amor pode voltar depois de ter sido quebrado assim. Ele não estremeceu. Ele não tentou estender a mão para ela. Sua voz era baixa, firme, cuidadosa, como se cada palavra fosse escolhida com intenção. Você não precisa me perdoar, ele disse. Você não me deve isso. Eu não estou aqui porque espero algo de você. Eu estou aqui porque eu quero estar. Porque eu amo você. Porque eu amo eles. E porque o amor é algo que você prova, não algo que você diz. Mariana finalmente olhou para ele então. Olhou de verdade. Seu cabelo estava mais longo agora, caindo em mechas irregulares em sua testa. Havia sombras fracas sob seus olhos, do tipo que vem de noites sem dormir passadas, cuidando de outra pessoa. Suas mãos, apoiadas nos joelhos, estavam relaxadas, não tensas, não defensivas, apenas abertas. E naquele momento, ela viu não o homem que uma vez lhe disse que não a amava, mas o homem que agora acordava às 3 da manhã para acalmar uma criança que chorava. O homem que dava passos lentos e silenciosos para evitar acordá-la. O homem que aprendeu a embalar uma vida minúscula com ternura. Ainda assim, a dor não desaparece apenas porque o amor retorna. A cura exige mais do que esforço, exige tempo. Mariana desviou o olhar novamente, piscando lentamente. Uma lágrima finalmente escorregou, embora sua voz não tremesse. Eu não tenho uma resposta para você, ela disse. Ele assentiu. Eu não estou pedindo uma. O vento sussurrou as folhas novamente,
e o céu continuou a se apagar no crepúsculo. Pela primeira vez em muito tempo, Mariana sentiu algo dentro dela se soltar. Não perdão, não amor renascido, mas o começo de espaço onde essas coisas poderiam eventualmente viver. Ela não pegou a mão dele, mas ela também não se afastou dele, e às vezes a cura começa simplesmente ficando. As estações mudaram lentamente, como sempre fazem, quase imperceptíveis de um dia para o outro, até que de repente tudo estava diferente. O verão se fundiu no outono, e as árvores do lado de fora da casa ficaram douradas e âmbar, suas folhas flutuando pelo quintal como fragmentos de luz solar caindo no chão. Os gêmeos ficaram mais fortes, seus choros ficaram mais altos, seus olhos mais focados, suas mãozinhas alcançando, agarrando e descobrindo o mundo. Mariana encontrou sua força, retornando pedaço por pedaço. Alguns dias ela andava sem se sentir fraca. Alguns dias ela ria. A primeira vez que ela se ouviu rir de novo, o som a assustou. Pareceu ouvir uma voz que ela conhecera, mas esquecera em algum lugar ao longo do caminho. Gabriel ainda estava lá. Não como uma sombra ou uma obrigação, mas como uma constante. Ele não era perfeito, ninguém nunca é, mas o esforço que ele dava era firme e real. Ele aprendeu qual canção de ninar acalmava Noah mais rápido e como fazer Lian dar risadinhas. Ele aprendeu a cozinhar refeições que Mariana realmente gostava, em vez de refeições que pareciam impressionantes, mas não tinham gosto de nada. Ele começou a deixar o telefone em outro quarto durante as mamadas, algo que seu antigo eu nunca teria permitido. Ele agendou suas reuniões para mais tarde no dia, para que pudesse estar lá para as mamadas da manhã, check-ups rápidos do médico ou simplesmente cafés da manhã silenciosos, onde nenhuma palavra precisava ser trocada. Sua vida não encolheu por causa dessas mudanças. Ela se expandiu, e pela primeira vez ele entendeu o que significava deixar a vida ocupar espaço dentro dele. Mariana ainda protegia seu coração. Ela ainda escolhia suas palavras cuidadosamente ao redor dele e guardava seus silêncios. Não por frieza, mas pelo profundo instinto de alguém que aprendeu como é doloroso entregar o amor a alguém que não está pronto para segurá-lo. Mas havia momentos, pequenos, delicados, onde a guarda escorregava sem que nenhum dos dois percebesse. A maneira como seus olhos se suavizavam quando ela o via dormindo com um dos bebês aninhado em seu peito. A maneira como ela, às vezes, se inclinava nele, quando a exaustão a pressionava. A maneira como ele afastava uma mecha solta de cabelo de seu rosto, sem pensar nisso. Nenhum desses momentos era grandioso ou dramático, mas eles eram reais. Uma noite, quase um ano depois que os meninos nasceram, a casa estava quieta. Os gêmeos finalmente adormeceram após horas de caos lúdico e inquietação causada pela dentição. Mariana sentou-se na varanda novamente, o mesmo lugar onde ela uma vez disse a Gabriel que talvez nunca o perdoasse. O ar estava frio, a noite suave. Ela envolveu as mãos em torno de uma caneca quente, inalando o vapor. A porta se abriu atrás dela e se fechou suavemente. Gabriel saiu e sentou-se ao lado dela, deixando o mesmo espaço respeitoso entre eles que ele sempre fazia, o reconhecimento silencioso de que a proximidade era algo que ela precisava escolher, não algo que ele podia tomar. Mas esta noite ela se moveu para mais perto por conta própria. Ele notou, mas não olhou para ela imediatamente, como se tivesse medo de reconhecer isso muito rapidamente. Eles ficaram sentados assim por um longo momento. O luar tocava o quintal em prata e grilos distantes cantavam baixinho na grama. "Você se lembra?"
Mariana disse suavemente, sua voz firme. O que você me disse no hospital? Quando você pensou que eu estava dormindo? Ele inalou lentamente. Sim. Ela virou a cabeça para olhá-lo. Seus olhos não estavam mais guardados, nem mais distantes. Eles continham um calor que era cauteloso, mas genuíno. Você disse que pensava que o amor te deixaria fraco. Ele assentiu uma vez, muito lentamente. Eu pensei. Uma brisa suave moveu o cabelo dela. Ela o colocou atrás da orelha. E agora? Ele se virou para ela então, completamente, sem hesitação. Sua voz estava firme, mas havia emoção envolta nela, profunda e clara. Agora eu sei que o amor é a única coisa que me tornou forte. As palavras se instalaram entre eles, suaves, mas inconfundivelmente verdadeiras. Mariana sentiu seu peito apertar, não com dor, mas com algo como liberação. Um lento afrouxamento do nó que ela carregava por tanto tempo. Ela não falou imediatamente. Em vez disso, ela encostou a cabeça no ombro dele. Foi a primeira vez que ela o tocou sem que a exaustão fosse o motivo. Era uma escolha. Sua respiração parou, e então, lentamente, ele exalou. Sua mão se moveu para a dela, sem agarrar, sem reivindicar, simplesmente segurando, como se reconhecendo algo que estava crescendo por meses em silêncio. Ela falou baixinho, mal mais alto do que um sussurro. Eu te amo, eu nunca parei, mas eu precisava que você encontrasse seu caminho de volta para nós. Não porque você nos perdeu, mas porque você perdeu a si mesmo. Os olhos dele se fecharam, não com arrependimento, mas com compreensão. Eu sei, ele murmurou. E eu estou aqui. Eu não vou a lugar nenhum. Não houve beijo dramático. Nenhum fogo de artifício. Nenhuma corrida repentina de música. Apenas duas pessoas sentadas ombro a ombro, sob o céu silencioso, finalmente respirando o mesmo ritmo novamente. Lá dentro, seus filhos dormiam. Duas pequenas vidas provando que mesmo começos quebrados podem crescer em algo inteiro. O amor não havia retornado de uma vez. Ele havia crescido de volta lentamente, deliberadamente, como um nascer do sol. E agora finalmente o céu estava claro. Comentário final do autor. O amor verdadeiro não é apenas uma palavra. É uma série de escolhas difíceis. Esta é a história de um homem que teve que perder tudo para finalmente entender que o controle que ele tanto prezava era, na verdade, a sua maior fraqueza. E é a história de uma mulher que, mesmo de coração partido, teve a força de um tigre para dar à luz e esperar, ensinando-o, através de sua ausência e de seus filhos, o que significa ser verdadeiramente presente. O final é a promessa de que a reconstrução é sempre mais valiosa do que a fundação original.